Vamos lá. Eu vou admitindo as pessoas durante a aula. Vocês estão vendo? Estamos, Lira, estamos sim. Tá. Oi, Ana, tudo bom? A Ana, sempre presente nos cursos. Pois é. Dá para falar um pouco de exercícios hoje, né? Tem tanto assunto para falar de exercício. Vamos lá. Então, boa noite para todos vocês, né? Boa noite, Rosana. Bastante gente aí. A Rosana também que está presente em quase todos os cursos aí, acho que todos. Muito legal. Então, hoje é a primeira aula da Escola da Fisiopélvica. A ideia é convidar também pessoas que possam vir dar aula para a gente aqui, né? Então, uma vez por mês, a gente ter convidados, né? Então, eu já estou programando as próximas aulas, para que as pessoas possam vir falar de assuntos de interesse da fisioterapia pélvica, né? Então, muito legal. Então, as pessoas estão chegando ainda, mas vamos começar a aula. Agora são 9h08, horário de Brasília. Então, o tema da aula de hoje é treinamento dos músculos do assoalho pélvico de um jeito mais fácil, mais simples e com resultado. Principalmente porque, assim, as pessoas têm a ideia de que o treinamento dos músculos do assoalho pélvico é levantar o bumbum, né? Hoje, uma gestante mesmo, que eu tô... Tampa de panela, ela está coloca os pratos fazendo, dentro da pia e enche de garrafa de água. ela tá fazendo pilates, né? E o treinador dela lá do pilates passou um exercício para fazer na posição de elevar o quadril e prender o xixi. Ela falou: nossa, é muito confuso. Eu tenho que levantar o meu quadril, aí eu tenho que sentir a contração lá dentro e eu sinto mais o glúteo, a coxa, eu não consigo sentir nada, quase nada lá dentro. E ela está fazendo fisioterapia comigo pro parto, né? E ela está de 22 semanas. Eu falei, tá aí, olha, um tema para a aula de hoje. Né? A gente que vai falar dos exercícios. Então, só desse relato, eu já percebo que normalmente quem passa o exercício de assoalho pélvico não entende a especificidade desse tipo de treinamento. E que existe uma evolução no raciocínio clínico para que a gente vá seguindo um passo a passo e fique fácil para o paciente. Porque, assim, levantar o bumbum, contrair o períneo é muita coisa para uma pessoa que não entrou em contato com essa região, né? É muita informação. Então, a gente precisa pensar nesse treinamento dos músculos do assoalho pélvico de um jeito mais fácil, mais simples mesmo, para que possa seguir uma evolução no tratamento e a gente conseguir resultados aí, né? Então, vamos lá. Então, para começar, esse é um trabalho recente que a Kerry Bo, ela, que é a maior pesquisadora que a gente tem na área da fisioterapia pélvica, né? Então, ela fala da fisioterapia no tratamento aí da incontinência urinária feminina. Então, os exercícios de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, ele é um exercício que o primeiro objetivo dele seria ir para tratar a incontinência,
perda de urina, né? Seja na tosse, no espirro, quando carrega peso, né? Faz um esforço físico durante a corrida, né? Então, nessas situações de aumento da pressão intraabdominal, os músculos do assoalho pélvico não dão conta de fornecer o suporte às vísceras pélvicas, e aí ocorre a perda urinária. E o que é interessante desse trabalho é que ela coloca aqui exatamente, né, o antes e o depois comparado com outras técnicas, né? Isso dá uma garantia para a gente, um respaldo científico, né? A gente que vem falando tanto aí de medicina baseada em evidência, né? Para que a gente consiga realmente mostrar para as pessoas o benefício da fisioterapia e que não é uma coisa que a gente inventou, dormiu um dia, inventou aquilo e sai fazendo e simplesmente né, falar, olha, o resultado é esse. Não, o resultado é comprovado que é esse, né? O exercício, ele é superior ao resultado de outros treinamentos no fortalecimento do assoalho pélvico, né? Então, se eu comparar a força dos músculos do assoalho pélvico em milímetros de HG com o grupo controle, que não faz nada, grupo de exercício, eletroestimulação e cones vaginais, os exercícios vão ter uma resposta muito maior para melhorar a força, tá? E aí a gente pensa assim, mas e aquelas pacientes que não conseguem contrair? É um número grande de mulheres que não conseguem perceber a região do assoalho pélvico e contrair. Então, essas pacientes, elas vão se beneficiar dos exercícios, né? Ela já tem uma limitação maior. Então, é uma mulher que eu tenho que começar um treino com eletroestimulação, porque somente no treino com eletroestimulação é que eu vou despertar essa musculatura do assoalho pélvico para conseguir uma resposta mais efetiva de um treinamento de exercício. A gente normalmente pensa assim, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho ao longo da aula que tem formas da gente poder treinar essa musculatura do assoalho pélvico, mesmo naquela mulher que tem pouca percepção, ou que às vezes não consegue contrair porque nunca foi estimulada. É claro que isso não acontece em 100% dos casos, mas se a gente seguir uma regrinha básica, né, de como despertar esse assoalho pélvico sem precisar da eletroestimulação, a gente vai conseguir uma resposta, né? E vale a pena tentar, porque aquela musculatura do assoalho pélvico, às vezes, ela não tem uma boa resposta porque nunca foi estimulada. O estímulo correto para perceber a região dos músculos do assoalho pélvico depende muito do comando. Então, aquele comando errado, né, de parar o fluxo do xixi, né? Então, tem mulheres que vai na hora da micção, tenta cortar o fluxo do xixi para conseguir perceber aonde está essa região. Então, será que essa é a melhor forma de perceber a região do assoalho pélvico e a forma correta de saber se está contraindo ou não? Também é uma outra pergunta que a gente faz aqui. E olha que interessante, fazendo o PED teste, né, antes e depois, nas mulheres que têm incontinência, a resposta do PED teste diminuiu muito mais a perda, teve muito menos perda no grupo de exercícios. Então, se eu comparar todas as técnicas de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, né, independente de ter um protocolo básico ali de exercícios, ela é melhor, mais vantajosa e traz mais resultado do que as outras técnicas, né? Mesmo que não tiver um protocolo único. Depois a gente vai falar disso também. Então, vale a pena essa reflexão. E aí, essa questão, né? Existe um protocolo único, né? Não existe. Mas existe uma forma da gente otimizar o resultado desse treinamento dos músculos do assoalho pélvico? Então, foi feita essa meta-análise para direcionar um pouco de como que tem que ser, assim, o básico que tem que ter num programa de treinamento dos músculos do assoalho pélvico. E aqui, né, desse artigo, né, eu ressaltei só o que é principal aqui, não vou entrar
em discussão profunda de nenhum artigo, mas só para mostrar para vocês, né, que os estudos não determinaram qual a carga de treinamento é o mais efetivo para as mulheres com incontinência urinária de esforço. Então, mesmo que a gente não tenha essa carga de treinamento ideal, qual é o tempo de treinamento, né, de 10, 15, 20, 45, 1 hora por dia, 3 vezes na semana, 4 vezes? A gente não sabe, não tem um parâmetro que seja aquele parâmetro, né? Aí, então, a gente tem aqui que não tem um parâmetro ideal de carga para que o exercício seja efetivo. Só que comparando os trabalhos, a gente consegue delimitar, falar, olha, por aqui a gente erra menos. Olha que coisa bacana. Então, como que é um bom programa de treinamento dos músculos do assoalho pélvico? Ele tem que ser em torno de 3 a 7 vezes por semana. 7 vezes, pensa naquela mulher que faz o treinamento em casa, né? Se ela for no consultório 1 vez por semana, ela pode fazer o treinamento em casa. As sessões podem durar até, em média, 45 minutos, né? Em torno de 6 semanas de tratamento também, né? Então, o que acontece? A gente fala normalmente de 12 sessões de atendimento, né? Que dão os melhores resultados. Para que a gente tenha os melhores resultados, pelo menos 12 sessões. E essas 12 sessões, se eu fizer um programa de 6 semanas, eu vou ter aqui nessas 12 sessões 2 vezes por semana. Então, em 1 mês e meio, eu consigo ter um resultado positivo aí no tratamento da incontinência urinária. Nossa, que legal, não é tanto tempo assim, né? E o que normalmente os médicos falam para as pacientes que precisam de tratamento para incontinência urinária? Falam, você vai fazer fisioterapia? Nossa, vai demorar muito tempo, pelo menos uns 6 meses, né? E pode ser que você nem fique boa. Então, é mais fácil, mais simples você fazer a cirurgia. A gente vai lá, passa uma fita, sobe a uretra, tem a pressão da uretra e você não perde mais xixi. Aí essa mulher vai para a cirurgia, fica fazendo força para fazer xixi, fica com dor às vezes, ou pode ter algum aspecto, às vezes, até mais complicado ali de um erro cirúrgico, que já é raro, mas pode acontecer, depende muito da habilidade do cirurgião, que é perfurar a uretra, perfurar a bexiga no momento que está passando o sling, né? Então, não é tão incomum assim. Então, além disso, tem essas consequências da cirurgia, por mais simples que seja. E aí, a fisioterapia é comprovado cientificamente que não são 6 meses, e que resolve sim. Ela vai ter que fazer um treinamento em casa, a gente faz um programa de acordo com a necessidade de cada mulher. Ela não vai começar esse treinamento em casa 20, 30 minutos, ela começa com 5 minutos, né? E a gente vai aumentando gradativamente para que ela possa mudar os hábitos dela, incluir essa rotina da prática dos exercícios na vida diária dela. E aí ela consegue manter esse resultado depois da alta da fisioterapia. Então depende disso para ter bom resultado? Depende. Porque não adianta só a paciente ir no consultório, fazer a eletroestimulação, o feedback, os exercícios, e quando ela tiver alta, ela não mudou nada da vida dela, dos hábitos que levam a ela, às vezes, até a perder, né, ter perda urinária, até ter fragilidade nos músculos do assoalho pélvico. Então, não está tendo um cuidado nessa continuidade da fisioterapia além da sessão, né? Porque não é só ali o momento em que a gente atende aquela mulher, a gente tem que ter a preocupação na continuidade, tá? Do que ela faz em casa, no trabalho, no lazer também, para que a gente consiga estender esses resultados das sessões a mais longo prazo. Então, já entendido isso por vocês também. As séries de treinamento devem incluir contrações lentas de 5 a 10 segundos e contrações rápidas de 1 a 3 segundos. O tempo de repouso varia de acordo com o treino. Olha que interessante, né? Então, eu tenho que trabalhar para o exercício
dos músculos do assoalho pélvico darem resultado, então tem que ser pelo menos 6 semanas de tratamento, 12 sessões de consultório, né? Eu tenho que fazer contrações, tanto contrações rápidas, quanto contrações mais sustentadas, porque se eu não trabalhar com os dois tipos de fibras rápidas e fibras lentas, eu também não consigo fortalecer essa musculatura na necessidade dela. Então, isso também é uma coisa para vocês terem em mente e anotarem isso. Então, eu tenho que fazer um programa de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que ela vai ter que contrair algumas vezes 5 segundos, algumas vezes 10 segundos, e depois contrações rápidas de 1 segundo, e do contrai, segura e relaxa. E do contrai, relaxa, contrai, relaxa. São duas formas de trabalhar as contrações rápidas. As contrações lentas, aquela de contrair e sustentar 5 segundos, pode ser até mais fácil para algumas pessoas, mas não é fácil essa sustentação, de modo geral, ela contrai no 3, 4, começa a perder. Então, a forma também como a gente aumenta o tempo das contrações sustentadas depende muito de como ela está evoluindo. Não adianta nada você solicitar contrações de 10 segundos, sendo que ela não consegue responder com essas contrações, tá? Ela vai chegar a 3, 4 segundos de contração e vai perder. Então, eu preciso estar continuamente avaliando a evolução do tratamento para que eu vá aumentando a carga do exercício naquilo que ela consegue ter de resposta, tá? Então, fica essa dica também na hora de fazer o programa de treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Então, aqui uma programação que eles falam, né? Até no máximo 200 contrações por dia. Então, a gente normalmente, né, faz contrações, trabalha em cima de contrações diárias de 90 a 120, né? No treinamento que eu passo. Normalmente fica abaixo de 200 contrações diárias. Mas, se você aumentar o tempo de treinamento, né, a repetição do treinamento, pode ser efetivo para aquela situação, ou só durante as atividades de vida diária, além do treinamento que ela para fazer, ela pode estar contraindo os músculos do assoalho pélvico na academia, em casa, em algumas situações do dia a dia, também para aumentar esse número de contrações diárias, tá? 9 séries por sessão, então, esse tipo de treinamento. Eu faço 3 séries de 10 contrações rápidas. Eu faço tantas séries de 10 contrações de 5 segundos. Faço tantas séries de 10 contrações de 10 segundos de manutenção, 20 segundos de relaxamento entre uma contração e outra. Lembrando que o tempo de contração é sempre, né, 1:2. Então, se eu fico 10 segundos de contração, eu tenho que ficar 20 segundos de relaxamento. Porque não adianta eu fazer contração de 10 segundos, relaxar menos de 10 segundos e solicitar a contração novamente. Você, à medida que você traz a repetição do exercício, você vai tendo uma perda de um movimento para outro. Então, essa contração ela já não é tão forte, tão efetiva, e ela vai perdendo esse tempo de sustentação também, tá? Mas o que envolve o treinamento dos músculos do assoalho pélvico para a gente refletir, né? O que normalmente a gente vê? A gente pode ver, às vezes, aula de exercícios para o assoalho pélvico, né? O Kegel Exercises em várias posições, com bolinha no meio, com a perna esticada, né? Então, você imagina aqui a pessoa sustentando fazendo força para sustentar o peso da perna no abdômen, com uma bolinha no meio, né? Aí em pé, com uma bolinha no meio da perna. Olha como fica difícil fazer o exercício sem um treinamento para isso, né? Então, esse daqui
a gente não sabe quais são os músculos que estão contraindo aqui, se está contraindo corretamente os músculos do assoalho pélvico ou não, tá? Então, esse não é o jeito mais simples, mais fácil da gente trabalhar essa musculatura do assoalho pélvico, né? Mas será que os músculos estão contraindo do jeito certo, né? Naqueles exercícios a gente sabe que dificilmente a gente vai encontrar um treinamento correto ali, se ela não passou por evoluções até chegar, né, a perceber corretamente a musculatura, a recrutar, saber como contrair rápido, como fazer a contração sustentada, quanto tempo de sustentação da contração em cada posição, quantas repetições numa sessão, né? Então, tudo isso a gente vai tendo que fazer essa adequação de acordo com a necessidade e a capacidade de cada paciente mesmo, tá? Mas não adianta passar uma série igual para todo mundo. E o que normalmente acontece quando solicitamos a contração, né? Então, eu vou só pedir para vocês, que está atrapalhando a aula, o som aberto, então toda hora eu fico me distraindo, tentando inibir o som de vocês aí. O que realmente acontece quando solicitamos a contração? Então, é interessante que, às vezes, a gente faz um treinamento de percepção antes da avaliação. E nesse treinamento de percepção, a gente fala assim, você vai prender o xixi, você vai prender o cocô. Imagina que você está prendendo xixi, imagina que você está prendendo cocô. E a gente vai observar quais são as reações no corpo daquela mulher quando a gente solicita essa contração dos músculos do assoalho pélvico, né? Então, tem gente que fecha os olhos, que eleva os ombros, né? Que às vezes você já está vendo assim que ela está contraindo o glúteo, a coxa, ela até levanta, né? Se ela está deitada com os joelhos flexionados, os pés apoiados, você percebe que ela contrai o glúteo, tanto que ela sai até, né, do apoio. Eu falo, nossa, ela não tem uma boa percepção corporal, porque ela tem que usar todo esse movimento corporal para sentir alguma coisa lá dentro, né? Então, contrai tudo menos lá dentro. Prende a respiração, né? Fecha a perna, eleva os ombros, cerra os lábios, fecha os olhos. E, como eu comentei com vocês, essa paciente falou isso para mim, nossa, é tão difícil contrair lá embaixo, porque na hora que eu levantei o bumbum, né, e eu fui contrair, eu estava sentindo tudo, estava sentindo a coxa, o bumbum, mas menos lá dentro, né? Então, que a gente sabe que esse não é um bom exercício, principalmente para trabalhar a percepção. E aquelas mulheres que têm dificuldade de sentir a contração lá dentro, vai usar todas essas sincinesias, esses movimentos associados para sentir a região lá dentro, né? E aí a gente tem que os músculos do assoalho pélvico, eles devem ser trabalhados de uma forma isolada. O exercício de Kegel, propriamente dito, ele é isso, é a contração rápida, é a contração sustentada, isolada dessa musculatura, né? Mas fazer um exercício de contrair e relaxa pode não ser o mais efetivo também. Então, ao longo aí das pesquisas científicas, a gente foi vendo, olha, precisa trabalhar a musculatura isolada do assoalho pélvico para que a gente consiga ter um resultado, né? E aí, essa musculatura do assoalho pélvico de forma isolada, em algumas situações que aumenta muito a pressão intraabdominal, ela não é suficiente. Trabalhar e fortalecer a musculatura do assoalho pélvico não é suficiente em algumas situações. Eu preciso trabalhar os músculos em volta para que essa musculatura do assoalho pélvico tenha suporte, né? Como seria pensar na ação conjunta dos músculos do assoalho pélvico com outros músculos? De uma forma que esses músculos trabalhem de maneira integrada e sinérgica, com melhores resultados. Então, eu comecei a pensar, né, falar, olha, que interessante, eu preciso trabalhar essa musculatura de forma isolada, mas só trabalhar ela não me traz bom resultado. Eu tenho que trabalhar com a musculatura do abdômen,
da coluna, do diafragma, porque esses músculos em conjunto, eles têm uma ação integrada, né? Então, quando aumenta a pressão intraabdominal, não adianta eu só ter trabalhado os músculos do assoalho pélvico, que não vai dar conta desse aumento da pressão intraabdominal se o abdômen não tiver sido trabalhado também. Se os músculos que sustentam a coluna também não fizerem parte desse treinamento de exercícios. Então, no primeiro momento, eu foco no assoalho pélvico, mas num segundo momento, eu tenho que trazer esse assoalho pélvico dentro desse conjunto e pensar de que forma que essas ações integradas dos músculos do abdômen, do diafragma, dos multífidos, pode funcionar numa vida diária, né? Onde ela tem que correr, onde ela tem que segurar um bebê, né? Onde tem que segurar peso mesmo, ou trabalhar muito tempo levantando e agachando, mulheres que praticam esportes, né, esportes de alto impacto, de médio impacto, o crossfit, que fazem academia com treinamento funcional, precisa desse músculo em conjunto, não adianta só treinar o assoalho pélvico, né? Mas para a gente entender um pouco como funciona essa ação conjunta, esse esqueminha, ele é muito simples. Por quê? Você vai pensar no seguinte: os indivíduos que têm uma alteração, né? Por exemplo, eu tenho incontinência urinária, eu tenho prolapso, né? Eu tive bebê, eu estou com 3 meses pós-parto. Nessas mulheres em que tem uma alteração nesse conjunto de músculos, quando aumenta a pressão intraabdominal, o assoalho pélvico ele desce. Ele acaba não tendo uma resposta de ativação no aumento da pressão intraabdominal, porque para ter uma resposta de ativação da musculatura do abdômen, precisa ter uma integridade desse conjunto, e esse conjunto não está íntegro. Quando o conjunto está íntegro e aumenta a pressão dentro do abdômen, o assoalho pélvico contrai mais, ele vai automaticamente responder com essa contração mais potente, vai ativar e vai trazer ele. Se esse conjunto ele não está ali oferecendo esse suporte, o abdômen abaula, né? Tem um espaço aí maior de instabilidade entre as vértebras. Olha só, não adianta, né, eu trabalhar com essas mulheres se eu não pensar nesse conjunto, né? Então tá. E o que a gente quer? A gente quer trazer uma melhor função do conjunto para que o assoalho pélvico responda melhor. Então, se eu atendo uma mulher de pós-parto, se eu atendo uma mulher que tem prolapso, ou que tem dor pélvica e incontinência urinária, e uma mulher que tem incontinência urinária, 5 situações aí para vocês. Eu tenho que focar no primeiro momento na resposta do assoalho pélvico, mas num segundo momento, saber trazer esse abdômen, a ação da respiração pro assoalho pélvico. Eu tenho que pensar na posição das vértebras lombares, de alguma forma na postura, porque se eu não estiver pensando nisso, eu não reabilito esse assoalho pélvico. Então, tá aí a explicação para vocês. Mas como fazer o exercício correto dos MAP, né? Então, sem avaliar a musculatura do assoalho pélvico, fica difícil, né? Então, fisioterapeutas, é importante aprender, mesmo que você não seja um fisioterapeuta especialista na fisioterapia pélvica, vale a pena você saber como fazer uma avaliação, como identificar as alterações nessa musculatura e como orientar a contração correta na avaliação. Então, a avaliação, além de ser um recurso que nos ajuda a avaliar a condição da musculatura, ela traz muita percepção para o paciente saber a reconhecer essa musculatura correta, com essa contração correta. Se não tiver isso, dificilmente você vai conseguir evoluir no tratamento, né? Se você trata incontinência urinária no Pilates, você pode fazer os exercícios de Pilates com adaptações, com tudo isso, para tratar a incontinência urinária? Pode, né? Só que se você não fizer
uma avaliação e você não tiver um programa de treinamento dos músculos do assoalho pélvico que seja específico para a necessidade daquela paciente, você não vai ter resultado, né? Então, esse é um diferencial e por isso que trabalhar com exercício não é fácil, porque a gente tem um raciocínio clínico, que não é um protocolo, mas é um caminho a seguir. E dentro desse raciocínio clínico, eu tenho que adaptar o exercício para cada mulher. Eu não vou fazer o mesmo exercício para todas as mulheres. Eu tenho um roteiro básico, mas eu tenho que fazer essa adaptação, porque os resultados dependem dessa adaptação. Só que primeiro eu preciso conhecer o básico, eu preciso conhecer a evolução do básico para que falar, tá, eu já sei o que é o mínimo que não pode faltar. Aqui eu sei como evoluir. Agora que eu sei isso, que são coisas mais simples, eu consigo variar para as necessidades que eu tenho. Né? Então, é realmente a prática que traz o aprendizado. Não adianta vocês ficarem só lendo, estudando, né? Você tem que pegar o esqueminha ali, colocar na prática de vocês, e quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão saber fazer essas adaptações de acordo com a necessidade de cada paciente, tá? O que você acha de começarmos a entender melhor as indicações dos músculos do assoalho pélvico, né? Do treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Então, primeiro, quais são as vantagens para quem é fisioterapeuta? Conhecer a musculatura do assoalho pélvico. As vantagens é que, se você sabe treinar essa musculatura, primeiro, mesmo que você não trabalhe com fisioterapia pélvica específica, se você trabalha no Pilates, se você trabalha com postura, esse músculo, ele vem junto com outros músculos que você trabalha nos seus exercícios. Então, se eu souber fazer uma avaliação e souber direcionar melhor um exercício do assoalho pélvico, eu posso ter uma resposta melhor no Pilates e eu posso ter uma resposta melhor na hora de fazer um treinamento, um exercício postural para melhora da dor lombar, só porque eu conheço mais dessa musculatura. Então, eu vou encaixando o que eu aprendo de conhecimento ali dos músculos do assoalho pélvico na minha prática clínica, para melhorar resultado, né? E aí, a gente sabe que esse conceito de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, ele vai ser bom para as mulheres que estão na menopausa, para as mulheres que têm, né, essa deficiência no suporte das vísceras, os prolapsos, para as mulheres na gestação, no pós-parto, e as mulheres que têm incontinência urinária de esforço ou urgência ou a incontinência urinária mista. Então, o raciocínio básico é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que tem que ser de forma isolada, mas só de forma isolada não adianta, eu tenho que trazer para o conjunto. Então, tenho que trabalhar isoladamente e tenho que trabalhar no conjunto. Eu vou seguir com esse raciocínio em diferentes situações, tá? Não é só para incontinência urinária, embora para incontinência urinária seja o mais comum, tá? A gente deve também aplicar esse treinamento nas outras situações. E aqui um exemplo disso, né? As técnicas, né, de suporte das vísceras, né, durante a gestação e após o parto. Então, a gente tem vários trabalhos falando do benefício, né, tanto no tratamento quanto na prevenção da incontinência urinária, na gestação e no pós-parto. Aí eu tenho a eficácia aí desse treinamento para melhorar o prolapso de órgãos pélvicos. Aí também com relação à função sexual e à qualidade de vida, né? Então, mulheres também que estão no pós-parto têm disfunções sexuais. E mulheres que, independente da gestação, do parto, que têm disfunções sexuais, também se beneficiam desse tipo de treinamento. Então, vamos pensar um pouquinho no treinamento dos músculos do assoalho pélvico em condições especiais, né? Então, a gente tem o básico aí, gestação, pós-parto, pós-menopausa, a mulher com incontinência urinária, seja de urgência, seja de esforço, a mulher com prolapsos, então tá. Mas também tem algumas condições especiais, e quais são essas, né? As corredoras, as mulheres que são esportistas de alto impacto, né, de alto rendimento.
Então, essas mulheres, elas têm toda uma especificidade, né, de alimentação, de gasto energético, de treinamento, que é diferente de uma mulher que não é esportista, né? Então, aqui vale muito a pena a gente começar a pensar como deve ser o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, aonde a carga de exigência dessa musculatura é muito alta, né? Então, não sei se vocês têm experiência no atendimento dessas mulheres, mas elas exigem muito mais do que só um treinamento isolado, né? A gente tem que pensar, às vezes, numa regulação de tensão, né? Porque se tiver tensões maiores em algumas regiões, a musculatura não responde bem nesse conjunto também, né? Então, melhorar a mobilidade entre os tecidos, né? Entre o abdômen, entre a parte da respiração, da postura, também traz uma melhor função do assoalho pélvico. Treinar esses músculos do assoalho pélvico na condição de exigência também melhora os resultados, né? Então, uma mulher que pratica corrida, que é corredora, como essas que são atletas, né? Não adianta a gente dar exercíciozinho de contração, né? Ou mesmo que a gente evolua um pouco para um exercício que a gente vai trazendo um pouco mais de carga, ela precisa ser treinada dentro da exigência do esporte dela. Então, aí é um outro nível de treinamento, mas saibam que é importante a gente começar a pensar nesse diferencial. E a gente tem também as mulheres que fazem crossfit, né? Então, muita carga, às vezes a musculatura, não estou nem falando de musculatura do assoalho pélvico, eu estou falando de que as mulheres, quando vão para o crossfit, que tem, né, às vezes querem perder peso, coisa assim, elas não fazem um treinamento de estabilização da pelve, de postura, né? Então elas vão fazendo o exercício com uma carga grande, sem se preocupar com o posicionamento correto, com a respiração, com a ativação do abdômen, né, com alinhamento postural, toda alinhadinha ali, elas não têm essa preocupação, né? Então, teria que ser feito um treinamento onde a gente pode recrutar melhor esse assoalho pélvico sob essa carga, né, do CrossFit. E numa musculação normal, né? Eu também tenho necessidade de adaptar a postura, a respiração, o treino dos exercícios do assoalho pélvico, mas às vezes não é só solicitar a contração do assoalho pélvico, porque eu não preciso ficar pedindo a contração o tempo todo. Existem formas da gente trazer essa musculatura de forma automática para não ter que ficar pensando na contração o tempo todo, né? Então, não é só você fazer uma adaptação postural, de respiração e solicitar a contração durante o exercício, né? É principalmente fazer essa mulher perceber se existe essa ativação lá dentro do abdômen e do assoalho pélvico junto, quando ela faz esse tipo de treinamento de musculação ou de crossfit, um treinamento mais funcional, tá? E as gestantes, né? Então, olha só, na gestação eu tenho, né, o peso do bebê sobre os músculos do assoalho pélvico, consequentemente, esse assoalho pélvico, ele tem a tendência de estar mais tenso e às vezes mais fragilizado, né? Tem uma dificuldade maior de responder às contrações, então ele tem uma disfunção ali na gestação. Essa musculatura do assoalho pélvico, ela sofre bastante na gestação, né? Então, como é que a gente tem que pensar no treinamento dos músculos do assoalho pélvico na gestação? Eu tenho que trabalhar os músculos de maneira isolada, mas na hora de trabalhar o conjunto, a sinergia com o abdômen, o multífido, o diafragma, está tudo alterado aqui, né? Então, eu tenho que pensar em adaptação, talvez menos repetição, talvez algumas posições que eu também libere um pouco as tensões do abdômen, né? Ela vai percebendo essa contração do abdômen junto com o assoalho pélvico, sem que seja uma contração efetiva do abdômen, mas ela pode ter essa ativação e deve ter essa ativação conjunta. Então, o que é melhor aqui? É trabalhar a musculatura isolada ou trabalhar a musculatura no conjunto, né, na gestação? Então, são questões
importantes para a gente adaptar o treinamento dos músculos do assoalho pélvico à condição de cada mulher aqui, né? E aí, no pós-parto, olha que bonitinho, brincando com a neném e fazendo aí o exercício de agachamento. Nesse exercício de agachamento, vem a contração, né? Corrige a postura, sente o abdômen. Então, no dia a dia ali, com o neném, já dá para trazer essa musculatura do assoalho pélvico também. E pensar numa mulher jovem, né? E que quer envelhecer com saúde, né? Então, uma jovem aos 60, uma jovem aos 70, né? Com uma boa musculatura do assoalho pélvico e mantendo uma prática de exercícios também. Bom, agora eu te proponho a seguir um raciocínio para nos auxiliar a elaborar um programa de treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Daí vocês já, né, pensaram bastante, falam, nossa, não é tão simples assim fazer exercício, mas o exercício funciona, eu tenho que pensar no exercício isolado, eu tenho que pensar no exercício no conjunto, eu tenho que pensar nesse assoalho pélvico junto com o aumento da pressão intraabdominal, é quando que tudo pode vir ao mesmo tempo, né? Então, tenho que seguir uma evolução de cargas, e aí eu tenho que pensar que esse treinamento aí, ele tem que ser adaptado, né, para as mulheres em condições especiais, a prática do crossfit, as corredoras, né, as mulheres que são esportistas, as mulheres idosas que querem praticar uma atividade física, então é preciso adaptar essa condição para cada paciente que eu atender, né? E aí que a gente vai pensar nesse raciocínio clínico. Então, primeiro, uma coisa que tem que ter na programação de vocês, o exercício precisa de percepção e consciência corporal, postura, respiração e estabilização, e Pilates, o segundo bloco de evolução é eu trabalhar a postura, a respiração, essa questão da estabilização, que é essa ação sinérgica entre os músculos estabilizadores, o abdômen, né? Eu tenho o transverso, o multífido na parte das vértebras, o diafragma e o assoalho pélvico trabalhando de forma integrada. Então, o trabalho com a estabilização, ele vem antes de um trabalho de Pilates, que eu já tenho mais movimentação de membro superior e membro inferior, e eu preciso ter essa pelve estável, né, e respondendo bem ao aumento da pressão intraabdominal. Só que para eu trabalhar os exercícios nesse nível, se ela não fez um trabalho de consciência, de percepção, de sentir onde estão os isquios, como que ela sente a musculatura superficial fechar? Será que ela sente a musculatura subir? Quando ela sente a musculatura subir, ela vem mais, né? Junto com o abdômen, junto com a postura. Tudo isso é trabalhado nesse bloco aí de percepção e consciência. Se eu passo para o bloco seguinte, né? Ela pulou uma etapa importante. Então, às vezes, a evolução dos exercícios, quando eles têm mais carga, às vezes o paciente para ali naquela evolução porque não trabalhou corretamente a percepção e a consciência corporal, tá? E o que é importante disso? Eu trabalho a musculatura isolada, trabalhei o conjunto com as técnicas de postura, de respiração, de estabilização em Pilates, mas aí eu preciso dar alta para essa mulher. E ela não vai viver assim, buscando esse recrutamento ideal ali, segmentado, né? Tenho que pensar na dinâmica, na função, eu tenho que trazer um treino mais dinâmico para que esses músculos respondam. E aí vem o treinamento de equilíbrio e o que a gente chama de funcional, tá? Então, um bom programa de exercícios pélvicos, ele deve contemplar pelo menos essas 3 caixinhas, tá? Então, é o que não pode faltar. E aí, o que é essa percepção corporal, né? Eu tenho a capacidade de reconhecer, né, de receber e interpretar os estímulos. Tem estímulos que são conscientes, tem estímulos que são inconscientes. Estímulos conscientes, né? Eu sei aonde está tocando, né? O tato, eu sei onde está a dor, eu sei identificar
calor, frio. Eu tenho consciência disso, né? O sentido sinestésico, de postura, de equilíbrio, né? De olhos fechados, sem eu olhar à minha volta. Eu tenho uma noção, né, de como eu tenho que fazer para manter a minha postura, eu não preciso estar olhando. Eu consigo, de olhos fechados, realizar um movimento, porque eu fui estimulada para isso, né? Então, a nossa percepção corporal, ela depende desses estímulos que são inconscientes também, né? A propriocepção e a sinestesia. Então, a capacidade da gente reconhecer esses estímulos vai nos ajudar a trabalhar a propriocepção. Liris, então você está me falando isso? Deixa eu pensar no assoalho pélvico. Se eu tiver maior contato da região do assoalho pélvico, é um estímulo consciente que melhora a percepção daquela região. Simples assim, né? Se eu usar calor e frio na região, melhora a minha percepção? Melhora a minha percepção. Se eu usar o toque naquela região, melhora a minha percepção? Melhora a minha percepção. Né? Se eu trazer algum dispositivo que ela sinta dor na hora que ela está fazendo ali um movimento, por exemplo, uma bolinha mais firme, que ela sente em cima e faça os movimentos, é doloroso, mas ela reconheceu aquilo como dor naquela região, então trabalha a percepção corporal, né? E quando eu peço para a paciente fechar os olhos, né? Tem noção dos ossinhos da região anterior, da região posterior, quando que o ossinho está fechado, quando que o ossinho está aberto, a sensação de peso. Nossa, eu não preciso estar ali com estímulo direto, né? Eu vou percebendo, porque eu tenho uma noção, não preciso estar olhando para a região, eu tenho uma noção do meu corpo, isso foi desenvolvido, então eu tenho essa propriocepção, né? Então, são formas que não podem faltar no seu treinamento de exercícios pélvicos. Então, tem que ter estímulos conscientes e estímulos inconscientes. E aqui é um trabalho, né, que comparou a capacidade de contrair os músculos do assoalho pélvico com a gravidade da incontinência urinária. Foram avaliadas 82 mulheres e apenas 33 mulheres contraem o assoalho pélvico corretamente. Então, olha que interessante, né? Não é tão difícil trabalhar essa propriocepção, não é difícil trabalhar os estímulos, mas não existe uma consciência, às vezes, até do próprio fisioterapeuta, da importância dessa propriocepção. E aí, quando ele tem ali um paciente com uma contração fragilizada, ele vai pensar num exercício já de carga, sem ter passado pela evolução da propriocepção, né? E quando eu faço a avaliação, se eu não dei um estímulo de propriocepção antes da avaliação, eu também não consigo desenvolver essa percepção corporal, né? Então, tudo aquilo que eu posso ganhar na hora de avaliar para que ela perceba melhor a região, o que ela tem que fazer com a região do períneo, se eu não dei o estímulo antes, ela também não percebe. E eu tenho uma margem aí em torno de 30% a 50% de mulheres que não sabem contrair. 30% é que não sabem contrair corretamente com força grau 3, mas em torno de 50% das mulheres não sabem contrair essa musculatura, né? E dessas que mais difícil ainda é produzir uma força de grau 3. E o que é uma força de contração grau 3? É aquela em que fecha a vagina e a vagina sobe, né? Ela vem para dentro. Então, às vezes, ela pode ter uma consciência de fechar só a entradinha da vagina, mas não tem uma percepção do movimento ascendente, que é fechar e subir, né? E esse trabalho, o que eu achei interessante também, é que ele não faz uma relação entre a autopercepção e o ISIC, que é um questionário específico de incontinência urinária, né? Então, o fato de não perceber a musculatura do assoalho pélvico não quer dizer que ela tem mais incontinência urinária, porque não percebe. Olha só, então eu tenho
um grupo de mulheres que não conseguem perceber essa musculatura, mas dessas que não conseguem perceber, não tem uma relação com a perda urinária, né? Então, não posso dizer que o fato de não perceber leva a ter mais perda urinária. Eu não posso dizer isso, tá? Eu só sei que a percepção é um estágio importante no treinamento dos músculos. Se essa percepção não faz parte do treinamento, a gente fica com os resultados limitados. Correlação negativa moderada entre contração dos músculos do assoalho pélvico e pontuação. Então, isso também é interessante. Então, a percepção não tem uma relação, mas a contração tem uma tendência aí para uma correlação relativa. Quem não tem uma boa contração tem mais incontinência urinária, tem mais chances de ter incontinência urinária, tem uma pontuação mais alta do ISIC, porque não consegue contrair. Perceber a região não tem problema, não existe correlação, mas a contração mesmo tem uma relação negativa aí com a incontinência urinária. Então, mulheres que não conseguem contrair têm mais chances de ter incontinência urinária. Postura e estabilização, né? Então, eu tenho alterações posturais que normalmente a maioria das pessoas tem. Essas alterações posturais, elas levam a fraqueza em alguns músculos, a tensão em outros, né? E a gente tem que entender um pouquinho também nesse contexto de globalidade como que o assoalho pélvico se comporta de acordo com cada alteração postural. Por isso que eu coloco sempre a importância da avaliação da postura. A gente tem, né, as alterações no posicionamento da pelve, na ante, na retroversão e, claro, que, consequentemente, alteração na musculatura. Na anteversão, o abdômen relaxa mais, os músculos posteriores, eles tensionam mais, a questão do quadrado lombar fica mais tenso também, né? Numa retroversão, eu tenho uma tensão maior do abdominal e do glúteo, né? Fazendo esse movimento de retroversão da pelve, né? A rotação interna do joelho, também do pé, né? A pronação, supinação do pé, altera a rotação interna e externa do joelho e, consequentemente, o posicionamento dessa pelve, se ela está uma pelve em ante ou uma pelve em retro, né? De acordo com o posicionamento do pé e do joelho. Então, já dá para a gente ter uma ideia que a gente tem que olhar o todo para entender quais são as alterações nos músculos, quais são as alterações posturais e dessas alterações nos músculos e da postura, que relação que tem com a musculatura do assoalho pélvico. E é quando eu olho a postura que eu vejo ainda mais a relação de interdependência dos músculos do diafragma, do ilho-psoas, da parede abdominal com o assoalho pélvico. E a gente tem que olhar para essas estruturas como uma estrutura única, revestida por camadas de fáscia, né? A fáscia é um tecido que recobre todos os músculos, cada fibra muscular. Então, é esse tecido branco, né? Então, é ele que dá essa extensão de continuidade. Quando o músculo termina, outro começa, né? E quando eu olho para a postura, eu vou olhar para esse conjunto de músculos que estão interligados pela face. E aí eu vou pensar, né, nos músculos do ilho-psoas, do assoalho pélvico, a relação com o diafragma e com o abdômen como uma estrutura única mesmo. Se eu mexo aqui, reflete em algum movimento, em alguma alteração num ponto distante, tá? E um trabalho muito importante para vocês reverem, né? Ele já é um trabalho antigo, é um trabalho de 2007, mas ele traz a relação da função do assoalho pélvico com a postura e com a respiração. Então, é um trabalho que, para você entender a função sinérgica dessa musculatura, ele vai te ajudar bastante, tá? Então, ele é um trabalho de base para a gente entender como que a gente faz essa atuação do conjunto, considerando a postura e a respiração.
E o treino de equilíbrio e funcional, né? Só para a gente já ir finalizando a nossa aula, né? Hoje, cada vez mais, a gente percebe quanto o equilíbrio traz respostas mais automáticas, tanto na musculatura do abdômen quanto do assoalho pélvico. Então, o equilíbrio não pode deixar de fazer parte, tanto no treinamento de incontinência urinária mista, né? E todo músculo que você quer recrutar a função ali do assoalho pélvico, do abdômen, tem que fazer um trabalho de mobilidade, de alongamento e de equilíbrio para ter uma função melhor, tá? Hoje a gente tem poucos trabalhos que falam disso, mas é uma tendência. Então, se a gente quer estar aí na vanguarda, né, quer conseguir os melhores resultados, trabalhe o equilíbrio das suas pacientes, tá? Então, vamos refletir um pouquinho sobre a aplicabilidade dos exercícios e, para isso, vamos dividir em fases, etapas do tratamento, né? Então, a gente segue aí o nosso conceito, né, dos exercícios, pensando muito na questão da necessidade que a gente tem de adaptar os exercícios para a condição de cada paciente e saber como evoluir. Então, a gente precisa fazer ajustes e correções ao longo das sessões. Então, se eu tenho avaliação no início, essa avaliação vai me direcionar a saber o que aquele músculo precisa. Se ele é um músculo fraco, se ele é um músculo tenso, se ele é um músculo que consegue responder com contração sustentada ou não responde, como que eu faço para melhorar essa contração sustentada? Então, eu vou selecionar as técnicas que eu tenho para alcançar esse objetivo. Eu preciso melhorar a tensão dessa musculatura, relaxar, e depois trabalhar mais o tônus da musculatura, ao invés de trabalhar esse recrutamento dos músculos rápidos. Então, aí eu vou traçando os meus objetivos terapêuticos. Avaliar se os resultados obtidos são os desejados em várias fases. Então, eu sei que no início das sessões eu trabalho mais propriocepção, aí nessa propriocepção eu posso fazer treinamento de equilíbrio, eu posso fazer treinamento de postura, um pouquinho, trazendo a percepção da postura, já melhoro, sai um pouquinho só dos exercícios isolados, né? Então, eu vou sabendo quais as técnicas que eu vou utilizando nesse programa terapêutico. E isso ajuda para que você não perca tempo e que seu paciente também não perca o tempo dele, né? Porque se você aplicar o mesmo protocolo para todos os pacientes, pode ser que todos melhorem, mas a melhor forma é você saber trabalhar com essa evolução, os exercícios de propriocepção, postura e equilíbrio funcional, né? Postura e estabilização em Pilates e o equilíbrio funcional. Então, essas 3 caixinhas nos ajudam a adaptar melhor e a conseguir resultados mais rápidos. Tratamento mais fácil, menos tempo e melhores resultados. Isso é eficiência. E é uma melhora contínua. A gente nunca sabe o que o paciente precisa até a gente fazer a avaliação do assoalho pélvico. É fazendo a avaliação do assoalho pélvico que eu vou saber se ele precisa mais de contração rápida, mais de contração sustentada, se ele precisa de liberação de diafragma, de adutor, de quadrado lombar, o abdômen tem diástase, o que eu posso melhorar essa diástase para também melhorar a resposta do assoalho pélvico, né? Então, se eu não fizer uma avaliação, eu não consigo saber como que eu evoluo. E aqui, esse quadrinho, ele ajuda muito a gente, né? Eu faço a avaliação, na sequência eu seleciono quais os recursos e técnicas, a partir disso eu vou planejar as sessões, né, específicas para aquele paciente. Esse planejamento de sessões tem que incluir reavaliações, essas reavaliações vão me dizer se
se a seleção daquelas técnicas foi adequada ou se eu preciso mudar alguma coisa aí para ter um resultado melhor, né, nesse meio. Se eu deixar para avaliar só no final, eu não tenho tempo para corrigir, né? Então, imagina assim, eu fiz uma avaliação na segunda ou terceira sessão e só vou avaliar na 12ª sessão. Então, eu não sei o que, ali no meio do caminho, aonde eu posso ter me perdido. Porque pode ser que aquela seleção de técnicas que eu selecionei para aquela paciente pode não ter sido a melhor. E aí ela já terminou o tratamento sem eu avaliar e corrigir isso, né? E aí, é por isso que a gente vai estabelecendo curto, médio e longo prazo. Mas isso aqui é só uma organização de raciocínio para vocês. Curto prazo, eu chamo da primeira sessão à 5ª sessão. Médio prazo, eu tenho da 6ª, né, aí até a 10ª, 12ª. E longo prazo é quando eu vou começar a evoluir com essa mulher para dar alta para ela, né? Onde ela já melhorou dos sintomas, eu quero ter ganhos mais funcionais para ter um resultado maior a longo prazo, para que ela volte para o treinamento funcional, para a academia, para o Pilates, sem ter perda. Esse é o planejamento a longo prazo, né? E aqui eu dou uma orientação aí para vocês, até 5 sessões. A gente trabalha percepção e consciência, todo o trabalho de educação em saúde, que é mudança de hábitos, reconhecer a região do assoalho pélvico, saber se nessa região do assoalho pélvico os músculos contraem e relaxam de forma correta, como que eu relaxo na hora de fazer xixi, na hora de fazer cocô, né? Então, eu preciso incluir essas percepções e essa educação em saúde até a 5ª sessão, né? Até a 5ª sessão é quando eu foco no treino específico, que são das contrações isoladas do assoalho pélvico. E aí eu vou evoluindo dessas contrações isoladas, trazendo para uma percepção postural e começo a evoluir no treino postural. Não quer dizer que seja fixo isso, mas ajuda vocês a se organizarem. Aqui da 5ª até a 6ª sessão, né? Como que vai ser a evolução dos exercícios? Trazendo mais carga. Então, de exercício de postura, eu já começo a mudar um pouquinho as posições para manter a estabilidade com mais carga. Aí eu vou graduando os exercícios de Pilates de mais simples, com pouco movimento de membros inferiores, trazendo mais carga para o abdômen, e é onde eu vou evoluindo com os funcionais de equilíbrio também. E acima de 10 sessões é onde aquilo que eu ganhei, eu mantenho e reforço, e eu tenho que fazer essa evolução para alta, certo? E aí, para quem quer aprender mais, quem ainda não fez o curso, a gente tem o curso de exercício para incontinência urinária, que está lá no site disponível para vocês, né? Esse treino de exercícios para melhorar a incontinência urinária e fortalecer o sistema de suporte das vísceras pélvicas. Então, toda essa programação de exercícios estão nessas aulas gravadas, que com isso que vocês tiveram aqui, já abriu a mente de vocês. Ah, Líris, mas eu quero aprofundar mais, eu quero conhecer mais. Então, olha, tá lá o curso gravado, né? E hoje, com o finalzinho aí da pandemia, né? A ideia é trazer vocês para São Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Líris, olha, eu já fiz o curso, né? Eu quero fazer essa imersão prática dos exercícios pélvicos. Então, vai ter aqui em São Paulo, 14 de maio, para quem é de fora, foi pensado justamente para que você viesse no sábado de manhã e pudesse ir embora no sábado à tarde, para que a gente tivesse ao máximo um tempo para aproveitar a prática, porque é realmente colocando a mão na massa é que você vai sentir aí as necessidades, as dificuldades, vai aprimorar a sua prática treinando mesmo, né? E a gente vai... A ideia é a gente fazer uma mentoria nesses encontros
para trabalhar os exercícios pélvicos, além da prática com incontinência. Então, para que vocês possam trazer para mim, Líris, olha, eu tenho uma dificuldade aqui numa mulher com prolapso, como é que eu uso esse raciocínio? Então, você já viu lá no curso como que é o raciocínio, e fala, olha, você tem que pensar dessa forma para melhorar o prolapso. E para melhorar a mulher que está na menopausa, que tem prolapso mais incontinência, e a mulher que tem dor pélvica mais incontinência, né? Então, esses casos eu quero discutir com vocês, por isso que eu chamo de mentoria. E a ideia é ter uma imersão mesmo de prática dos exercícios. De manhã, treino de liberação miofascial, porque é muito importante a gente liberar o diafragma, a musculatura posterior, usar recursos para essa liberação, né? Então, a gente vai trabalhar o posicionamento na preparação dos exercícios, que isso não dá para fazer online, então, fazer duplas para que as duplas treinem entre si, né? Toda essa sequência de preparação, e aí vai ter o treinamento, tanto individual quanto em dupla, da evolução dos exercícios do curso. Então, uma forma assim, Líris, olha, eu estou aqui fazendo o treino de propriocepção. Isso, aí segue toda a sequência de propriocepção, vai evoluindo para a postura, vai evoluindo com o movimento de membros superiores e inferiores, você vai sentindo no seu corpo. Então, tudo aquilo que você pode treinar, né, ao longo desses 2 anos de cursos, você pode fazer aqui também, né? Para tirar as dúvidas e para aprender mais. À tarde é onde eu trago a prática da avaliação. Então, né, nessa imersão, a gente vai ter prática dos exercícios e prática de avaliação, tá? E trabalhar essa sequência também de abdominais, que eu falo bastante. Então, se você seguiu a experiência do curso, você consegue chegar aqui e compreender melhor como que é essa evolução dos abdominais, minimizando os riscos, né? Dos abdominais é onde a gente consegue pensar no treinamento de abdominal para minimizar as sobrecargas, porque vem muito dentro do trabalho do assoalho pélvico, mas para a gente pensar um pouquinho, né? Deixar de pensar no assoalho pélvico e pensar no abdômen. Então, por isso que eu incluí isso na programação dessa imersão também, né? Então, é basicamente isso que eu tinha preparado para vocês, né? Eu não sei se vai ter outras práticas, tá? Deixa eu só pegar um negocinho aqui para vocês. O curso, só para quem falar com a Júlia, tá? Eu não vou divulgar hoje o valor do curso, não é esse o objetivo, tá? Então, quem quiser saber de valores, fala com a Júlia, tá? Amanhã. Ela vai ter desconto para o curso de incontinência urinária e a mentoria também tem desconto. Para quem a mentoria é só para quem fez o curso de incontinência. Para quem fez o curso de incontinência, a mentoria à vista tem 40% de desconto, né? Então, ela sai por R$600. Realmente, assim, com o objetivo de trazer vocês aqui para São Paulo, para a gente fazer essa imersão prática, tá? Teve até gente me pedindo, Líris, não dá para fazer transmissão online no dia? Eu falei, gente, o objetivo é que vocês estejam aqui praticando. Porque cansa esse negócio online, vocês têm que colocar a mão na massa, né? Tem que sentir como é que é, tem que... já deu. Tudo que vocês podiam aprender no curso. Quem não aprendeu ainda, né, ficou interessado em saber o conteúdo, vai lá no site, dá uma olhada no conteúdo. Amanhã fala com a Júlia, que tem um super desconto aí, que a Júlia que manda, né? Ela libera desconto. Ai, que legal, Adri, bacana. Então, vem treinar comigo, tá? No dia 14, são 12 vagas. Então, a Eliane já vai estar comigo, a Marisa também, né? E aí, tem mais uma aluna. Então, a gente tem 4 alunas por enquanto, então tem 8 vagas, né? Tem a Dalmara, a Eliane, a Marisa e uma aluna nova,
que fechou o curso esse mês, né? Caravana do Rio sempre. A minha casa já vai estar lotada, é pequena. A Eliane e a Marisa vão ficar na minha casa, né? Mas é isso, meninas. É muito importante vocês terem a prática nesse momento, tá? E eu quis passar para vocês que eu sei que não é simples trabalhar exercício, né? Mas com o conteúdo da aula de hoje, eu espero que alguma coisa aí tenha aberto na cabecinha de vocês, que vocês tenham ampliado, né? Criado possibilidades para ampliar essa prática de vocês. Ju, eu quero ver você aqui também. Muito legal, meninas, né? E qualquer dúvida do curso de incontinência urinária, eu estou nos grupos, então essa semana eu vou estar falando do curso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se alguém quiser aí fazer alguma pergunta da aula, deixa eu ver aqui. Ah, que legal. Nossa, gente, obrigada. Dicas de ativar o transverso do abdômen. Postura, você adequar a respiração, trabalhar postura e equilíbrio. Não tem erro, né? E aí, quem fez o curso, né? Oi, Karina, que legal. É isso aí, né? Então, isso tem que, eu falo assim, tem que mantrar, né? Então, um bom treinamento dos músculos do assoalho pélvico começa com propriocepção. A partir da propriocepção, você vai evoluindo para a postura, da postura, estabilização, da estabilização, treinamento, pega o Pilates, né? Aquela evolução de básico, intermediário e avançado, sempre com esse recrutamento interno, usando o equilíbrio de abdômen, dos estabilizadores, e vai pensando na evolução de treinamento de carga sempre, né? Basicamente... Não, o desconto é para o curso de incontinência, tá? Quem fez o curso de incontinência precisa ter o curso online para fazer a mentoria, porque senão você não vai entender. Que a gente não vai ter teoria, vai ser só prática. Vocês podem tirar foto, podem anotar, podem fazer o que quiserem, é colocar a mão ali, falando, gente, a gente começa assim, assado, faz assim. Aí a Juliana traz os casos dela, Ju, ó, tá vendo? Esses casos assim, você vai liberar dessa forma, você vai trazer o recrutamento aqui, você vai soltar o peso no sacro dessa forma. Quando tem dificuldade de achar a posição neutra da pelve, como é que a gente faz? E eu tenho dificuldade, a paciente eleva muito os ombros, trava a respiração, ela não consegue evoluir ali no exercício, como é que eu faço? Vamos lá, devagar, às vezes sai do exercício ali chato, faz o exercício um pouco mais dinâmico, que ela vai respondendo sem precisar de uma perfeição ali do exercício, né? Quem já tem especialização pode fazer a mentoria. O que acontece, Vivian? A mentoria, essa proposta da mentoria, ela é um mergulho no programa de exercícios, que é o programa de exercícios que eu desenvolvo. Então, mesmo quem tem... Ah, tá, você fez o curso ano passado, então ok. Se você fez o curso, então você pode fazer, é isso aí, né? Ah, não era online esse? Não sei qual curso que você fez, porque o curso de exercício para incontinência urinária é online. Eu não dou curso presencial há 2 anos, há mais de 2 anos. Acho que talvez você deve ter tido uma aula minha. Ah, tá. Então, tiveram pessoas que fizeram o primeiro, né? Só que o primeiro não tem tudo que tem nesse curso. Então, esse curso também, a necessidade de fazer